Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem falado comigo e algo muito forte que está no meu coração é trazer a você o entendimento de que os lugares que você está não determinam aquilo que você vai viver. A gente às vezes tem muita mania de culpar situações, de culpar pessoas a respeito da nossa história, a respeito do contexto que a gente tem vivido. Mas eu quero te lembrar que o Senhor, o nosso Deus, Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. E não existe absolutamente nada que Ele não tenha o controle. Não existe nada que chegue até nós sem que seja com a permissão dEle. E a falta de vivermos algumas palavras do Senhor na nossa vida nunca diz respeito às geografias que nós estamos, mas à nossa posição enquanto estamos em determinadas geografias. Porque não é uma geografia que vai mudar o rumo da nossa história, é o nosso posicionamento. A gente ouve muitas pessoas falando assim, porque quando eu for para tal lugar, quando eu for para tal igreja, ou quando eu for para tal ministério, quando eu assumir tal posição, quando eu for para tal empresa, então eu vou viver algumas coisas. Então eu vou conseguir viver aquilo que o Senhor me falou. Então os meus sonhos vão se realizar. Então as palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida vão se cumprir. E eu quero te lembrar. A única coisa que nós precisamos para viver os planos do Senhor na nossa vida é a nossa obediência debaixo do nosso posicionamento incorruptível. Não importa se tudo ao nosso redor se abala. O nosso coração diante a tudo ao nosso redor determina se estaremos abaladas ou se seremos firmadas e reafirmadas pela porção que vem dos céus e não daquilo que nos cerca. Eu, esses dias, estava lendo sobre Daniel, a história de Daniel, que ele não se corrompeu. Daniel 1 diz que Daniel escolheu não sentar à mesa e se alimentar daquela cultura. Porque se alimentar da comida daquele povo é absorver a cultura daquele povo. Quando a gente vê a história de Daniel, logo no início, o rei, ele muda o nome dos meninos. Ele muda a alimentação dos meninos. Isso tudo muda automaticamente a identidade de quem a gente é. Porque a nossa alimentação, o nosso nome, diz muito a respeito de quem a gente é. E quando Daniel escolhe se abster, não abraçar aquilo que está sendo oferecido para ele, mas se posicionar naquilo que ele sabe que é suficiente para sustentá-lo, mesmo diante de um banquete. Ele é cheio da presença do Senhor. Às vezes a gente tem aberto mão daquilo que Deus tem pra gente e culpado as nossas autoridades, culpado a nossa liderança, culpado as situações que nos cercam, culpado o nosso marido, culpado, enfim, a gente culpa qualquer um para dizer, eu só estou fazendo isso porque eu preciso fazer isso. Eu só estou vivendo isso porque eu não tenho outra saída. Eu só estou respondendo dessa forma a essa situação porque eu só tenho essa forma para responder. E eu quero te lembrar que Daniel tinha uma forma. Todos os outros homens responderam da mesma forma. Todos os outros homens aceitaram a situação que estava sendo proposta a eles. Mas Daniel foi ousado e corajoso, confiando não naquilo que ele podia fazer por ele mesmo, mas na certeza que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem que larga a gente em situações, mas ele nos torna a menina dos olhos dele, que mantém os olhos dele firmados sobre nós, que não dorme, que não se cansa. Então, se ele tem algo sobre a nossa vida, ele não só libera sobre a nossa vida, como protege aquilo que foi liberado, desde que não nos falte posicionamento. Daniel falou, se só me falta posicionamento, eu não vou deixar de me posicionar. Porque eu sei que a geografia não vai mudar o rumo da minha história. Eu sei que a geografia que eu estou inserido, eu sei que as situações que me cercam não vão mudar aquilo que eu tenho construído no Senhor. E aí eu lembro também da história de Abraão e Ló, Abraão e Ló.
eles tinham uma aliança, eles eram família e eles prosperavam junto. Lá em Gênesis conta a história de Abraão e Ló, que eles prosperavam muito juntos, sendo que chegou uma hora que eles prosperavam tanto que estava inviável permanecerem juntos. E aí Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, escolhe qual lugar você quer ir. A gente não consegue mais continuar caminhando junto. Qual lugar você quer ir? Porque desde lá atrás Deus já tinha falado para ele que ele tinha que sair da casa dele, da parentela. E Ló não obedeceu. Ló permaneceu com quem ele deveria abandonar. E abandonar não é largar, mas algumas coisas Deus nos convida a deixar, porque já não cabem na nossa jornada. Já não cabem naquilo que Deus quer fazer conosco. E Abraão não ouviu Deus, Abraão permaneceu junto com Ló, sendo que aí chega uma hora que ele vê assim, não dá mais, realmente, porque tudo aquilo que Deus fala, quando a gente tarda a obedecer, lá na frente a gente fala assim, nossa, por que eu não obedeci antes? Poderia me poupar tanta coisa, por que eu não ouvi antes? E aí Abraão fala assim, Ló, a gente precisa se separar, não dá mais. Eu te amo, você é o meu sobrinho querido, mas a gente não consegue mais continuar. Então, ele vira para Ló e fala assim, escolhe qual terra você quer, qual lugar você quer ir, que o que você não quiser, eu vou. Abraão tinha convicção de que aquilo que ele carregava o determinava a prosperar. Ele carregava uma palavra, que onde ele fosse, ele seria próspero. Ele carregava a palavra. Ele não ia atrás da bênção. Ele não ia atrás das propostas que se alinhavam àquilo que a palavra de Deus disse para ele. Mas ele ia em direção àquilo que Deus tinha para ele, entendendo que ele já carregava a palavra e que as bênçãos o seguiriam. Ele não precisa seguir bênção. As bênçãos o seguiriam. Então Ló vai lá, olha o lugar que ele acha mais próspero, assim, uma terra onde ele vai prosperar mais, e ele vai para essa terra. E Abraão fica para uma terra que aos nossos olhos não seria a melhor terra. Mas ele vai, porque ele sabe que ele carrega a presença. E quando a gente carrega a presença, não tem como ser infrutífero em lugar nenhum. Ainda que tentem podar nossos frutos, ainda que tentem nos dar terras ruins, ainda que tentem tirar o nosso brilho, aonde nós estamos, se nós continuamos nos posicionando debaixo da palavra do Senhor, na presença do Senhor, sabendo que não precisamos de favor de homens, porque carregamos o favor de Deus, nós acessamos lugares maravilhosos em meio a desertos. Nós acessamos lindos jardins, mananciais únicos e exclusivos em meio a desertos. Sendo que eu tenho visto mulheres buscando situações que sejam favoráveis para que a palavra se cumpra e não se posicionando de forma favorável para que a palavra se cumpra. Não são as geografias que vão determinar aquilo que você vai viver. Eu volto a falar isso. Não são determinadas pessoas que vão determinar aquilo que você vai viver no Senhor. Às vezes a gente tem colocado mais expectativa em pessoas e em lugares daquilo que Deus vai fazer na nossa vida do que no próprio Deus. A gente tem dado sobre pessoas o poder de gerar algo no nosso coração que elas não têm. Porque quem gera em nosso coração aquilo que vem do Senhor é o Senhor, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então a gente às vezes tem se gastado mais em correr atrás de palavras que o Senhor nos deu do que do próprio Deus da palavra. As palavras nos seguirão, porque nós nos tornamos a palavra de obediência. Não porque nós procuramos ela para que ela aconteça. Eu quero te dizer e te lembrar que por muitas vezes na minha vida, Deus nos moveu a lugares extremamente improváveis e nos fez permanecer em lugares que aos olhos humanos seria impossível de florescer. E eu vou te dizer que eu não vi tantas flores nascendo de forma externa em lugares inóspitos, mas que Deus tinha nos levado até lá. Mas eu vi muita coisa sendo gerada dentro de mim nesses lugares, para que quando eu chegasse em lugares em que a terra fosse fértil, eu não me abalasse diante de situações em que aparentemente parece não estar gerando nada. Porque não é porque estamos no lugar certo,
debaixo de uma palavra que as coisas acontecem exatamente como esperávamos. Todos os momentos da nossa vida, mesmo debaixo de obediência, do posicionamento certo, do lugar certo, na hora certa, ainda assim viveremos situações desafiadoras, situações que continuarão existindo no nosso posicionamento. Porque às vezes a gente achando assim, não, eu já me posicionei, eu já obedeci, agora eu não preciso mais fazer nada. Não, a gente sempre vai ter níveis mais profundos para que a gente se posicione, para que a gente não abra mão da palavra, para que a gente não abra mão do chamado, para que a gente não abra mão daquilo que a gente carrega. E se você não consegue ser fiel, porque você não tem visto frutos acontecendo, alinhados à palavra que você recebeu, você pode ter certeza que quando a palavra se cumprir, você não vai saber acessá-la, porque você não vai estar pronto. Porque a fidelidade do crente não está alinhada àquilo que os olhos do crente vê, mas aquilo que o coração do Pai gera em nós. É independente daquilo que nos cerca. É a certeza do caráter de quem Deus é, daquele que nos prometeu, daquele que nos chamou, daquele que designou sobre nós algo único e específico. E que a única coisa que exige de nós é posicionamento. Ele não precisa dos nossos recursos, ele não precisa das nossas habilidades. Ele não precisa dos lugares que a gente acha que precisa. Ele não precisa das conexões que a gente acha que precisa. Ele só precisa da nossa obediência. Porque debaixo de corações que decidem obedecer, não se curvar a banquetes do mundo, a não se dobrar diante de situações que teoricamente parecem ser favoráveis, inclusive santas, inclusive boas, mas que não estão alinhadas ao coração de Deus, a gente se abstém. E aí a gente recebe uma porção única do Senhor. Daniel, quando se absteve daquele banquete maravilhoso e delicioso e que teoricamente não tinha nada demais, mas que corrompia o coração dele pouco a pouco, ele se alimentou do céu e ficou mais forte, mais bonito do que todos os outros. Às vezes a gente tem se alimentado com a comida do mundo, com aquilo que os nossos olhos têm acesso, com aquilo que a nossa alma clama e não com aquilo que o nosso espírito clama. E tem esperado ser cheios, e tem esperado se tornar robusta, e tem esperado se tornar forte. Sendo que as coisas do mundo, ainda que pareçam ser muito atrativas, só corrompem o nosso espírito pouco a pouco. O único lugar que te dá senso de destino e propósito é a presença do Senhor. Então, não queira fugir de situações que estão desagradáveis, porque muitas vezes elas estão te forjando. No tempo certo, na hora certa, o Senhor nos leva para o lugar que devemos estar. Mas se Ele ainda não nos moveu, é porque existe propósito nessa estação. Existem coisas que talvez aos olhos dos homens não seja tão visível, tão notório, mas aos olhos do Senhor e dentro de você tem sido gerado lugar de cura, lugar de transformação. Dentro de você tem sido esticada, tem sido limpa, tem sido restaurada, tem sido quebrada. Porque o Deus que nos refaz, Ele nos quebra antes. E às vezes não é tão maravilhoso e tão gostoso ser quebrado, com certeza. Mas faz parte do processo de nos tornarmos novas criaturas segundo o coração de Deus. Então, não permita que os lugares definam aquilo que você vai viver no Senhor. Não é uma geografia que vai mudar o rumo da sua história. É o seu posicionamento. Não abra mão de se posicionar. Que Deus te abençoe.